Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o que é carga de treinos. Há aqui uma confusão muito grande entre o que é carga de treinos e eu vou explicar-vos o que é isso da carga de treinos. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações, deixarem o vosso joinha, partilhar com os vossos amigos. Vamos lá então ao vídeo e explicar o que é carga de treinos. Carga de treinos é um indicador extremamente importante para nós acompanharmos a evolução e como é que está a correr o nosso plano de treinos e como está a evoluir o nosso treinamento. A carga de treinos é o esforço físico que o corpo vai acumulando ao longo do treinamento. E ele inclui três parâmetros. Os três parâmetros são a intensidade, a duração e a frequência dos treinos. Nós, quando estamos a verificar os treinos que fizemos ao longo de um determinado mês ou ao longo de uma determinada semana ou algum período, nós estarmos muito focados em saber qual é que foi o número de quilómetros que nós corremos. Nós corremos 40 quilómetros, 50 quilómetros, 100 quilómetros, 200 quilómetros, seja lá o que quilómetros for, estamos muito focados no número de quilómetros. No entanto, os quilómetros é só um dos indicadores que são importantes para nós analisarmos a nossa carga de treinos. E quando falo em número de quilómetros, estou a falar basicamente da duração dos treinos. A duração pode ser medida em quilómetros, como pode ser medida em tempo que nós estamos a correr, ou a treinar, ou a fazer algum tipo de esforço. Portanto, esta é só um dos indicadores. Porque não é indiferente nós estarmos 2 horas a correr a um ritmo super leve ou estarmos 2 horas a correr num ritmo super elevado. E, portanto, nós, quando falamos em carga de treinos, nós temos que fazer a análise de qual é que é a intensidade também dos treinos, porque se nós estamos a fazer um treino longo, esse treino longo pode ser feito de várias formas, pode ser feito num ritmo progressivo, pode ser feito por um conjunto de intervalos em que nós aumentamos a velocidade e depois baixamos, depois voltamos a aumentar, depois baixamos novamente, ou pode ser um treino também em ritmo leve. Portanto, a intensidade vai ser também outro dos parâmetros que é extremamente importante para nós verificarmos qual é que é a carga de treinos. Porque se nós fazemos, sei lá, normalmente 40 quilómetros por semana e normalmente nós corremos em ritmo leve, se na semana seguinte nós vamos correr exatamente os mesmos 40 quilómetros, mas vamos correr sempre a um ritmo rápido, nossa carga de treinos não é exatamente a mesma, não é nada a mesma, porque uma foi a um ritmo leve, a outra foi a um ritmo elevado e, portanto, nós também, quando nós analisamos a carga de treinos, nós devemos também analisar não só a duração e a distância que nós percorremos, mas também ao ritmo e ao tipo de treinos que nós fizemos, mesmo ao ritmo, até pode ser treinos de tiros, pode ser treinos de subidas que também têm uma intensidade maior, apesar do ritmo ser mais baixo, muitas vezes nós vamos fazer uma subida, corremos mais lento, no entanto o esforço que nós estamos a fazer é muito maior. O outro indicador que é extremamente importante quando nós estamos a analisar a carga de treinos é a frequência com que nós corremos. Se nós treinamos, por exemplo, 3 vezes por semana, em que temos dias de descanso entre cada treino, porque não, como não treinamos todos os dias, portanto temos alguns dias em que descansamos, isso é muito diferente e até podemos fazer uma determinada distância, 40 quilómetros ou 50. No entanto, também podemos passar a treinar 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes por semana e até podemos manter o número de quilómetros total, mas a carga de treinos não é necessariamente a mesma, não é? Apesar de nós estarmos a correr os mesmos 40 quilómetros. Porquê? Porque nós treinamos num dia, no dia seguinte descansamos, depois voltamos a treinar no outro dia, depois no outro dia descansamos. No outro caso, em que corremos todos os dias da semana, aí já estamos a treinar todos os dias, portanto acabamos por não ter aquela capacidade para descansar, embora
como estamos a correr o mesmo número de quilómetros, também estamos a fazer menos quilómetros por treino. No entanto, é importante nós fazermos a análise destes três componentes, porque a carga de treinos não é só o número de quilómetros, não é só o número de horas que nós passamos a correr, tem a ver com tudo isto. Nós podemos pensar que numa semana fazemos mais quilómetros do que na semana anterior, no entanto, esta semana corremos menos quilómetros. Nós até podemos pensar que numa semana, pelo facto de termos corrido mais quilómetros, que teve mais carga de treinos do que esta que nós estamos agora, em que corremos menos quilómetros. No entanto, na semana anterior podemos ter corrido sempre em ritmo leve e agora estamos a correr treinos de tiros, estamos a fazer subidas, estamos a fazer treinos ritmados, estamos a fazer treinos super difíceis e, portanto, acabamos por pensar que estamos a aumentar a carga de treinos e quando nós estamos efetivamente até a diminuir ou a aumentar, pronto, não, ou seja, esta análise não é assim tão simples de fazer. Portanto, aquela história que nós temos e que é uma coisa verdadeira, que é nós não devemos aumentar a carga de treinos de uma semana para a outra em mais do que 10%, esta carga de treinos é o esforço físico que nós estamos a fazer. Claro que é mais difícil nós analisarmos em termos de esforço físico, mas podemos fazer pelas componentes, ou seja, se nós temos normalmente 10 quilómetros ou 20 quilómetros da semana em que fazemos em ritmo leve, depois fazemos alguns treinos de tiros, depois alguns treinos de ritmados, depois temos os treinos longos, ou seja, nós podemos, quando falamos nos tais 10%, começarmos a dividir esses 10% pelos vários tipos de treinos que nós fazemos. Portanto, se eu faço o treino longo de 15 quilómetros, então eu não vou aumentar o treino longo mais do que 10%, ou se faço treinos de tiros, uma determinada quantidade de tiros, então não vou aumentar mais do que 10%. Portanto, assim nós também conseguimos não só focar-nos naquilo que é só o número de quilómetros total de uma semana, mas focar-nos efetivamente no esforço que nós estamos a fazer. A carga de treinos pode ser interna ou externa. A carga de treinos externa é tudo o que está fora do nosso corpo. E então é, por exemplo, o número de quilómetros, o número de treinos, o número de séries ou de tiros que nós fizemos no treino intervalado, o número de quilómetros que nós fizemos no treino longo, o ritmo ao qual corremos. Portanto, isso é tudo componentes externas. Relativamente à componente interna, aí estamos a falar do que se passa dentro do nosso corpo e os impactos que a corrida tem sobre o nosso corpo. E aí já falamos, por exemplo, da pulsação, nós sabermos que um determinado treino foi feita uma pulsação média ou uma pulsação máxima ao longo do treino, tem a ver com a percepção de esforço, que nós também podemos medir e que é extremamente importante para nós conseguirmos avaliar qual é que é o impacto que um determinado exercício tem sobre o nosso corpo, nós sabermos, conseguirmos quantificar, darmos um determinado número, uma escala sobre o treino que nós fizemos e, portanto, tem a ver com isto, tem a ver com a fadiga acumulada que nós temos, portanto, tem a ver com todo o impacto a nível do nosso corpo só que aquela carga de treinos teve ao longo de um determinado período. Então, como é que nós devemos fazer a progressão da carga de treinos? A carga de treinos deve ser feita de uma forma muito progressiva, de uma forma muito lenta, para que o corpo tenha capacidade de se adaptar aos novos estímulos que nós estamos a provocar, porque efetivamente, se nós continuamos a aumentar a carga de treinos e não e o aumento da carga de treinos pode ser, como já disse há pouco, via aumento de quilómetros ou via aumento de velocidade, via aumento do número de treinos, se estamos sempre a aumentar e não damos tempo ao corpo para ele se adaptar, vamos lesionar-nos, vamos ter problemas e, portanto, é um aspecto muito importante a ter em conta. Por outro lado,
Se nós formos monitorizando a carga de treinos, nós vamos conseguir maximizar a nossa performance e o nosso desempenho. Porque se a carga de treinos for muito baixa, nós não estamos a provocar estímulos suficientes ao corpo para evoluir. No entanto, se for muito alta, nós estamos a provocar estímulos a mais e acabamos por não dar tempo ao corpo para se conseguir adaptar e não vamos conseguir evoluir e ainda podemos lesionar-nos. E, portanto, é muito importante, em termos de performance, nós conseguirmos fazer esta monitorização da nossa carga de treinos. Então, como é que nós conseguimos medir e acompanhar a carga de treinos? Uma das formas mais simples de nós monitorizarmos a carga de treinos é nós apontarmos num caderno, ou num celular, ou num bloco de notas, por exemplo, métricas muito simples como o número de quilómetros, o tempo percorrido, a pulsação média, a pulsação máxima, o número de treinos que fizemos ao longo da semana, a quantidade de treinos inteiros, a quantidade máxima de corrida durante um treino. Portanto, são um conjunto de indicadores que nos vão permitir depois acompanharmos ao longo do tempo e verificarmos se estamos a aumentar muito, de uma forma muito rápida, a carga de treinos, ou se estamos a fazer de uma forma progressiva como deve ser feito. Outra forma é através da percepção de esforço. Existe uma escala que vai de 1 a 10 em que nós atribuímos uma determinada nota a um nível de esforço que nós provocamos quando estamos a fazer um determinado treino. De início é extremamente difícil nós conseguirmos determinar qual é que é o grau de esforço que nós provocamos. No entanto, nós podemos tentar utilizar, além da nossa percepção, também usar outras ferramentas auxiliares. Por exemplo, se nós formos ver, vamos analisar um treino, sei lá, um treino longo, e nós muitas vezes estamos bem dispostos e pensamos que tudo correu bem, ou às vezes estamos mal dispostos e pensamos que tudo correu mal, ou então se temos um percurso que tem uma subida no final, aquela subida depois vai dar-nos a percepção que o treino foi muito difícil. E, portanto, e o contrário também acontece, né? Nós termos uma descida no final e nós pensarmos que o treino foi super fácil ou qualquer coisa do género. No entanto, nós podemos usar outras ferramentas, por exemplo, por exemplo, a pulsação, para nós verificarmos se efetivamente aquela percepção que nós temos se confirma em termos do esforço que o coração fez para fazer o treino. Claro que a pulsação pode ser um pouco instável por causa de como nós estamos a sentir naquele dia, mas é uma ferramenta que nos ajuda quando nós estamos a definir, bem, este treino teve um grau de dificuldade 5, ou 6, ou 7. Esta é uma forma também de nós aferirmos um pouco essa pontuação que nós vamos dar aos treinos. E se nós formos acompanhando os treinos pela percepção de esforço e não só pelos outros indicadores da velocidade, do ritmo, da distância, do número de quilómetros, nós conseguimos ter uma visão muito mais abrangente de como é que foi a carga de treinos e o esforço que nós usámos durante o treino. E esta percepção de esforço depois também nos poderá ajudar para nós sabermos que fizemos um determinado treino, aquele treino teve um grau de intensidade muito grande, um 8 ou um 9, então nós sabemos que no dia seguinte então temos que nos poupar um pouco e temos que ou descansar ou fazer um treino mais leve. Portanto, é aqui uma forma também de nós pensarmos de uma forma de conseguirmos equilibrar o treino com o descanso, que vai ser essencial para nós conseguirmos evoluir. Aliado a essa percepção de esforço, também podemos depois começar a analisar outros tipos de indicadores que o corpo nos vai dando. Se nós começamos a dormir pior, se começamos a ficar mais irritados, se começamos a ficar com dores musculares que nós não tínhamos, então provavelmente estamos a aumentar a carga de treinos. Isso não quer dizer só que estamos a aumentar o número de quilómetros, que nós achamos estranho. Então, mas eu não aumentei o número de quilómetros, mas eu estou agora com mais dores musculares. Claro, então está a treinar mais rápido, está a fazer treinos de tiros e, portanto, como se vê, o número de quilómetros diz-nos
pouco sobre qual é que é o nível de esforço que nós aplicamos durante o treino. Portanto, eu espero que com este vídeo vocês tenham ficado sensibilizados sobre a importância e as diferenças entre a carga de treinos e o número de quilómetros que nós treinamos, porque é uma coisa que não tem muito a ver uma coisa com a outra. Claro que tem alguma coisa a ver, mas existe muito mais além do número de quilómetros ou no tempo que nós tivemos a treinar para explicar qual foi o grau de intensidade daquele treino. E, portanto, agora espero que apliquem estes ensinamentos e que subscrevam o canal aqui em baixo, ativem as notificações, deixem o vosso joinha e partilhem com os vossos amigos. Vá, até à próxima e bons treinos.